mais ou menos 18 anos, assim, né? Eu estava até contando para o Rafael, né, quando a gente estava vindo para cá, que assim que eu fiz 18 anos, era o dia do meu aniversário, eu estava começando a fazer a leitura do Capital. Eu não esperava fazer isso, assim, não tinha essa pretensão de estudar o Marx assim, tão longe, de maneira tão aprofundada. Questões da minha vida, assim, pessoal, e do contexto do ensino médio que eu fiz, me levaram a descobrir o Marx. Foi naquele contexto ali, pelo menos na maneira como foi apresentado, foi uma coisa interessante, assim, que chamou a minha atenção. Mas eu lembro de uma vez ir na Bienal e ver lá os volumes do Capital e tal, e falei, pô, eu não vou estudar isso aí não, isso aqui faz história, humanas, eu sou da física, não preciso disso. Mas eu estava interessado em umas questões de filosofia da ciência, de epistemologia, esses debates metodológicos. E eu tinha muitos amigos na Humanas, né, e queria entender, assim, né, eu já lia Marx, mas estava querendo entender, assim, pô, será que a teoria dele, né, desse Marx que eu estou aprendendo, será que ela é verdadeira, né? Tipo, assim, uma pergunta meio que de caráter epistemológico, assim, ou seja, como eu posso saber que é verdade? Porque eu não quero só acreditar por acreditar e tal, não quero seguir uma cartilha, nada disso. Eu queria um fundamento racional para entender, enfim, talvez concordar com esse tipo de coisa. E aí, com 18 anos, bom, depois a professora Virgínia Fontes, que é uma historiadora marxista bastante reconhecida, né, na área do marxismo, ela me sugeriu que eu lesse o Capital, né? Porque o Capital é a obra-prima, assim, do Marx, é o cume, né, da reflexão dele de décadas. E o que aconteceu foi que entre meus 18 e 19 anos, eu fiz a leitura do Capital com a disciplina, né, sobre isso. Peguei disciplina em outros campos, na economia lá, com professores do INEP. E o que aconteceu foi que, eu não sei se vocês já começaram a fazer isso, ou já estão refazendo esse tipo de coisa, né, de ler e reler. E o que aconteceu foi que eu já tinha tido a leitura do Manifesto do Partido Comunista na adolescência, tá, aquela coisa, a gente se empolga, quer falar para todo mundo sobre isso, as pessoas são resistentes. E depois eu li um outro texto, que é um Manuscritos Econômicos Filosóficos, é um texto quando Marx tinha 26 anos, assim, né, que também é muito interessante. Muitas ideias seminais ali, que depois foram amadurecer e se desenvolver mais à frente no Capital. Mas quando eu li o Capital, eu tive... foi uma coisa assim... talvez vocês possam ter tido isso lendo outros autores, né, mas o percurso que eu tinha feito, eu não tinha tido isso até então, que é ler um grande pensador, assim, concordando ou não. Quando você lê um pensador dessa magnitude, né, que tem um pensamento super complexo, sofisticado e foi capaz de criar escolas, né, de pensamento, tradições, isso acontece lendo Aristóteles, lendo Platão, né, lendo Spinoza, lendo vários outros, não é só o Marx. Mas no meu caso, pela minha trajetória, foi o Marx essa figura, né, que chegou para mim. Hoje a gente tem, no Brasil também, pensadores, Fanon, né, se a gente quiser pensar, autores que pensam também a questão racial, assim. Todo mundo tem um autor que é marcante, né? E no meu caso foi o Marx. E lendo o Capital, eu descobri uma obra profunda, rigorosa, e que eu costumo dizer que me deu uma certa maturidade intelectual, que é quando você tem contato com um pensador desse tamanho, né? Eu fiquei muito provocado. Foi a primeira vez que eu tinha lido, de fato, de maneira sistemática, uma obra, uma crítica científica, né, radical, assim, né? Eu estudava física, né, porque eu brinco que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que eu me formei em física, fiz todas as cadeiras sobre Marx e tal, tanto que eu fiquei afetado por isso. E aí o Capital meio que mudou a minha cabeça, assim, não só no sentido de concordar necessariamente, né, com o que ele está falando ali. Até, se eu posso dizer assim, até concordar demorei assim, muitas coisas até entender, mas foi marcante de você ver um grande pensador operando, né? Tipo, o pensamento ali em execução, desmontando os argumentos, né, da economia política, que era a teoria que ele estava se confrontando mais diretamente. E eu fiquei tão impactado com aquilo que eu falei assim, eu vou estudar tudo mais, assim, porque eu acho que tem... Como se a minha sensação foi, ele tem algo interessante para dizer, quero saber um pouco mais. Aí eu fiquei meio fanático, assim, no bom sentido, porque eu fui ler tudo, assim, do Marx, desde os primeiros escritos e fui indo e tal, fazendo disciplinas, participando de grupos de estudo, né?
Enfim, aí isso, depois eu passei, né, também a fazer cursos online e tal sobre isso, e aí foi por isso, né, que até a Cláudia me conheceu assim, que eu fui estudando. Isso já tem basicamente uns 12 anos, assim, nessa leitura mais sistemática, de participar de congressos, inclusive fora do Brasil. Que eu sinto que tem uma certa solidez, e é isso que eu vou tentar falar para vocês, né? Não daria tempo assim de discutir, porque o marxismo tem várias versões, né, digamos assim, tem várias interpretações possíveis, umas mais legítimas, outras menos, né? Tem algumas que têm fundamento, outras não tanto. Se vocês quiserem, no final, depois, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, assim, se vocês tiverem curiosidade. Mas um pouco da minha abordagem, estou falando isso porque um pouco da minha abordagem é priorizar essa dimensão que na obra do Marx é conhecida como fetichismo, né? Nem todo mundo, nem todas as pessoas que leem o Capital ou que leem Marx dão dimensão para isso como algo central mesmo, decisivo. Mas tem um grupo, né, relativamente minoritário, mas com pesquisas sólidas, tanto no Brasil quanto fora, que estão chamando atenção para isso, né, essa crítica do fetichismo. E aí a Cláudia, sabendo que eu leio a obra dessa maneira, convidou, propôs, né, de eu falar sobre isso. E é um dos objetivos, né, da aula de hoje, principalmente, mas amanhã a gente vai desdobrar um pouco mais, o que significa isso, né? O que é o fetichismo, o que é essa teoria, né? Qual é o significado disso dentro da obra do Marx. Como vocês viram lá, né, nos tópicos que eu coloquei, eu vou tentar argumentar aqui com vocês que a teoria do fetichismo do Marx, ela é o eixo realmente da obra dele. Ela vai se conectar com uma outra discussão, né, como na juventude era conhecida como teoria da alienação. E eu diria que esse é como se fosse assim, o tema da vida do Marx. Desde os 20 e poucos anos até os 60 e tanto, que é quando ele morre, ele está perseguindo essa discussão, né? Eu vou logo mais dizer para vocês do que se trata. E ele está tentando entender, tipo, o que é isso? Que fenômeno é esse? Ele é como se a maior parte da vida dele ele está tentando entender isso. De tal maneira que ele mobiliza conhecimento de várias áreas, do que a gente chamaria de hoje de economia, de filosofia, de, sei lá, ciências sociais e políticas e tal, antropologia. E na época do Marx não tinha essa constituição ainda, isso se forma um pouco depois, mas hoje a gente chamaria assim. Inclusive de ciências da natureza, isso é interessante também. O Marx é uma coisa pouco conhecida. O Marx também tem estudos sobre química, matemática, astronomia e tal. Nada assim, digamos assim, revolucionário, não é um cara que fez descobertas nessa área, mas ele estudou isso também, né, como aquela cultura bem geral, assim, estudos sistemáticos das ciências do século XIX. Só que aí, antes da gente começar exatamente, assim, no miolo, né, da questão, eu queria só contextualizar algumas coisinhas do Marx, porque em alguns momentos eu vou fazer referência, e só para a gente ir se localizando e construindo isso junto, assim, né? E aí, assim, só mais uma coisa, né? Eu sou um pouco antigo, né? Eu dou aula há muito tempo, então muito antes dessa coisa dos slides serem mais comuns. Eu sempre dei aula também no bairro, assim, no meu bairro. Eu praticamente dei aula para todos os meus amigos da minha rua e outras pessoas, assim. Toda a minha rua fui explicador de matemática, de física. Então lá eu arrumava um cantinho, pendurava um quadro e as pessoas sentavam e davam. Então eu estou muito acostumado a dar aula com quadro, né? Por isso que eu pedi, assim, se fosse possível, né, para a organização aí, as coordenadoras arrumar um quadrinho para eu... Eu poderia até tentar dar uma argumentação pedagógica para isso, mas, para resumir, eu diria que é porque eu acho duas coisas. Primeiro, que eu acho que o quadro ajuda a visualizar melhor, talvez, do que os slides em algumas ocasiões. Mas conectado com o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, que o quadro, eu acho que permite a gente ver as ideias se desenvolvendo, né? Eu acho que no slide a coisa vem muito pronta. O que eu faço, dou aula com slides também, mas só para vocês entenderem porque, talvez diferente de outros professores, eu vou usar um quadro. E aí eu não sei, assim, que dinâmica vocês acham interessante. E muitas vezes eu falo que o quadro é para mim, assim, né? Para eu me organizar e conseguir me comunicar com vocês. Eu não sei se vocês vão querer copiar e tal, se é o caso, porque tudo que eu vou falar aqui está nos textos de alguma maneira e tal, eu vou amarrar de uma maneira peculiar, mas as ideias estão distribuídas aí
Depois quem se interessar por um ou outro assunto pode me perguntar, eu indico mais referências de maneira específica. Então aqui eu vou tentar fazer isso, aí, se for o caso vocês tirem foto, que vocês se sentirem à vontade, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o que o Marx faz, se ficar muito pequeno, né, vocês vão me falando aí, está dando para ver. O projeto do Marx, de maneira geral, ele pode ser, não sei se... Eu vou também só questões didáticas, né? Não estou subestimando ninguém, muito pelo contrário. Mas eu vou, em alguns momentos, ser talvez muito, não simplório, mas simplista, né? Só porque, para ter um nível comum, todo mundo a gente subir crescendo junto, né? Então, talvez vocês podem achar, talvez foi já discutido antes, mas eu vou partir como se fosse todo mundo super iniciante, só para a gente ninguém se ficar perdido. E se alguém em algum momento mesmo assim se perder, levanta a mão aí e fala. Pode ser que às vezes por questão de tempo eu corra fale alguma palavra, algum termo técnico que você fala, não sei o que é isso. Aí vocês me lembrem só para eu situar, porque também são pessoas distintas, têm leituras distintas. Então, crítica da economia política seria, digamos assim, o grande projeto do Marx, de toda a vida dele, que ele descobre isso em 1844, nesse texto que a gente chama de Manuscritos Econômicos Filosóficos. E eles são manuscritos também no sentido, não só porque foram escritos à mão, mas que não foram publicados, né, em vida do Marx. O Marx estava em Paris nessa época, né, apesar de ter nascido num lugar que a gente chamaria hoje de Alemanha, né, na época ainda não era Alemanha propriamente dita. E ele descobre isso, que a gente chama, vou já dizer o que é economia política, a partir do contato com o seu grande amigo e colaborador intelectual de vida, que é o Engels, né? Friedrich Engels. O Engels estava estudando economia política. Economia política, só para a gente ter uma definição mínima, né? Para a gente ir conversando, a gente pode pensar como uma teoria social, né? Daquela época. Embora não se reconheça assim, alguns também falam que é uma ciência preocupada com a fonte da riqueza, né, das nações, como é o título, por exemplo, do livro do Adam Smith, e tentar, ou seja, dar uma explicação racional para a fonte da riqueza dessa sociedade moderna que está surgindo, né, que é diferente disso, eles reconheciam. Essa sociedade ela é diferente do que a Europa, por exemplo, né, viveu. Oi. Claro. Ou seja, a sociedade moderna, isso aí marca o século XV, século XVI, está surgindo um novo tipo de sociedade cuja riqueza também é muito específica, e a gente vai discutir isso logo mais. Por conta que isso está associado ao desenvolvimento da indústria, né? Então por isso na Inglaterra começam esses estudos. E esse tipo de ciência, esse saber sobre a riqueza na sociedade moderna, né, essa teoria social, vai ser conhecida como economia política. Tá? Então, os economistas políticos são esses vários autores, desde o século XVI até mais ou menos metade do século XIX, pelo menos é como Marx periodiza, estão tentando lidar com esse tema geral e com vários problemas específicos desse campo. E aí já começa a surgir a pergunta, né? Tipo, economia e política são esse grupo de pensadores, de intelectuais que estão pensando problemas vinculados à indústria e à riqueza. O que é, então, a crítica da economia política? Então, existe esse saber da economia política, o Marx vai oferecer uma crítica, ou seja, então o Marx vai fazer uma crítica da ciência, de um certo campo de conhecimento. E eu vou ir caracterizando isso aos poucos. E aí o meu ponto é, no eixo, né, digamos, o eixo mesmo, igual esse apoio aqui do flip chart, o que apoia a crítica da economia política do Marx, é isso que eu estou chamando aqui, né, que é o tema da aula, a teoria do fetichismo, certo? Então essa é para vocês entenderem a estrutura. E a teoria do fetichismo ela é a pedra angular de como era o debate na época, né, era chamado de teoria do valor, certo? Então, a crítica da economia política do Marx é o Marx elaborando a sua teoria do valor. Então, valor, a gente já vai ver que tem a relação com a riqueza aí dessa sociedade.
E o que torna o Marx e não qualquer outro pensador na história da humanidade é a teoria do fetichismo. Essa é a leitura que eu defendo, vou tentar apresentar para vocês. O Marx descobre isso então com Engels. Então Engels é o primeiro, ele escreve isso no que seria um jornalzinho da época, a tentar fazer uma crítica da economia política, uma crítica ao Adam Smith, David Ricardo e outras figuras assim da época. O Marx lê esse trabalho do Engels, esse foi publicado, tá? E saiu com o título Esboço para a Crítica da Economia Política, isso foi publicado já em português. O Marx toma contato com isso e isso explode a cabeça dele, porque o Marx era formado em Direito e Filosofia, e ele percebe que aquilo que ele está estudando na filosofia tem uma conexão com isso que os economistas políticos estão falando, e especialmente na abordagem crítica que o Engels está fazendo, né? Só que no manuscrito econômico-filosófico, ele ainda faz uma discussão, como diz o nome, que foi dado depois, uma discussão com o termo central é a alienação. Tá? Não vou explicar em detalhes o que é alienação, a gente pode voltar depois, né? Pode ter uma relação sobre isso, um debate secular sobre o que é alienação, qual é a relação da alienação com o fetichismo. Inclusive, a alienação, mais até do que o fetichismo, é um conceito que se desdobra para muito além do âmbito do marxismo e tal. Outros pensadores, filósofos, sociólogos também usam esse conceito de maneira um pouco diferente, mas só para que vocês tenham isso na mente. E o Marx fez várias outras coisas. Em 48 ele publica o Manifesto, que é o livro mais famoso, etc. Só que aí, na década de 50, né, vou botar assim, ele retoma esses estudos, porque nessa época, em 1844, como ele estava em Paris, ele está estudando usando fontes francesas. Então ele lê as traduções francesas desses intelectuais, né, dos teóricos da economia política. A maior parte deles são escoceses e ingleses, né? Mas tem também pessoas na França e tal. Só que em 1850, depois que tem a derrota e a repressão de um processo revolucionário na Europa, né? Um levante dos trabalhadores que teve assim, que foi inclusive o Manifesto Comunista de alguma maneira está tentando, né, influenciar. O Marx ele é exilado, né, da cidade que ele estava, né, em Bruxelas, e na década de 50 ele vai para Londres, certo? E aí ele recomeça, porque quando ele vai para Londres, ele vai para o centro do desenvolvimento industrial, né? E aí ele tem acesso a muitas fontes de estatística, de pesquisas sobre trabalhadores, sobre a condição dos trabalhadores, etc. E aí em Londres ele vai acessar o Museu Britânico, e ele vai ter então acesso a essas fontes e lê parentes, né? O Marx é um cara que aprendia vários idiomas, né? Deve ter lido, sei lá, 8 idiomas, inclusive o português ele tentou aprender um pouquinho. Então no Museu Britânico ele vai acessar os economistas políticos no original, em inglês, né? Que a maior parte deles estão escrevendo em inglês. E aí, o que acontece? Nesse desenvolvimento ao longo dos anos 40 do século XIX, o Marx está tentando fazer a crítica da economia política, mas ainda muito preso aos pressupostos, aos parâmetros da própria economia política, sabe? É como se fosse o adversário dele, e aqui na década de 40 ele ainda está jogando no terreno do adversário, no campo do adversário, né? Então você fica num jogo de futebol é aquele momento que o gandula esconde a bola, né, para te prejudicar e tal. Então o Marx ainda está jogando no terreno da economia política. Ele ainda não conseguiu sair. Ao longo da década de 50, né, ele começa a encontrar elementos que vai fazer com que ele saia do campo da economia política e consiga criar o seu próprio terreno. Então tem algumas obras que são importantes. Por exemplo, entre 1857 e 58, ele tá estudando tudo de novo. Tudo de novo, assim. O Marx parece que reinicia o estudo dele de crítica da economia política, como se ele não tivesse estudado isso ao longo de uma década, na década de 40. Tá? Ele fala isso numa carta para o Engels, para outras pessoas, fala, eu estou reiniciando meus estudos, então ele começa a ler tudo de novo, no inglês, e lê muito mais gente. Isso tudo foi escrito, então está documentado, e tem um projeto que vem ao longo do século XX, que é publicar tudo que o Marx escreveu, Marx e Engels. E a projeção era de 114 volumes. Então imagina 114 volumes de coisa escrita. Então reuniram tudo que acharam depois que o Marx morreu. Isso virou um grande espólio literário que ficou sob responsabilidade inicialmente do Engels e depois do Partido Social Democrata Alemão. E aí, enfim, depois outros institutos. Essa coisa funciona até hoje, na Alemanha e em alguns institutos da Holanda. Então,
tudo que é no Marx. Marx anotou um telefone, não tem esse, não, mas anotou um telefone no guardanapo, eles publicaram isso depois, né? Tem esse grande projeto. Isso ainda está sendo publicado, não foi tudo publicado. Algumas pessoas só que conhecem o material. E olha que o Marx tinha uma letra muito feia, né? Se vocês olharem lá. Então você não imagina o trabalho que é para decifrar esse tipo de coisa. E aí, ele está retomando os estudos. Em 1857, 58, ele vai escrever uma coisa que o título que ficou conhecido do livro é em alemão. Isso, se vocês jogarem no Google esse título, Grundrisse Marx, vocês vão ver o livro, que já foi traduzido para o português, se chama Grundrisse. Os Grundrisse, eles são o primeiro manuscrito, assim, né, que já está disponível, que a gente vê o Marx nesse projeto de crítica da economia política, mas agora nesse novo marco. E o que muda daqui, da década de 40 para cá? Justamente que ele está conseguindo desenvolver a sua própria teoria do valor, não mais associada com a teoria do valor que eles tinham também, os economistas políticos. Eu já vou depois dizer porquê, só para vocês terem o cenário na cabeça. Grundrisse é só o primeiro título, né? Se chama, na verdade, Grundrisse da crítica da economia política, só que em alemão, né? Tudo em alemão. Grundrisse seria traços fundamentais, né? Grund é fundamento e Risse seria tipo um risco, né? Um traço. Então seria linhas gerais da crítica da economia política. Então ele está pensando nesse grande projeto, né? E em 1859 ele publica um livro chamado Para a Crítica da Economia Política, que é quando Marx volta à cena pública sobre esse tema, porque ele já tinha falado algumas coisas sobre isso nos escritos da década de 40, e ele tinha sumido do cenário, estava fazendo atividade política e tal, ele era conhecido na militância socialista, comunista e tal. E aí ele volta em 1859, tanto que o prefácio desse livro, ele se apresenta, olha, eu estudei isso ao longo da minha vida, etc. e tal. Só que isso aqui foi publicado, tá? Vou botar assim em vermelho com um chequinho. Isso foi publicado. Isso não foi, tá? Isso aqui também não foi. Então, veja que a gente tem coisas que foram publicadas, se tornaram disponíveis, tanto para militantes quanto para estudiosos, e outras coisas não, pelo menos na vida do Marx. Esses outros textos foram, claro, publicados, mas póstumamente, muito depois. Então, por exemplo, o Manuscritos Econômico-Filosóficos, eles foram publicados em 1932. Então, tipo, por exemplo, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, são grandes figuras do movimento, né, associado ao Marx, a tradição marxista, não conheceram esse material e, portanto, não puderam acessar essa discussão sobre alienação. Percebe? Assim como os Grundrisse, eu não sei o ano certinho, mas ele vem ali no final dos anos 30, início dos anos 40, e depois ele tem uma publicação ali no finalzinho dos anos 50, já no século XX. Se vocês forem depois se desafiarem a ler, etc, e tal, os Grundrisse, que é um livro... tem um filósofo inglês que fala que os Grundrisse é a obra mais genial do Marx. Por que ele diz isso? Porque o Marx, no Grundrisse, ele se permite errar. E aí você vê, tipo, sacadas geniais e, ao mesmo tempo, erros boçais, assim, sabe? E isso torna a coisa interessante. Porque ele está pensando, é igual quando você está falando alto, né? Tipo, pensando alto, está falando com alguém assim. Então vai sair coisas interessantes e às vezes não, né? Tipo um processo terapêutico, alguma coisa, você está falando um monte de coisa e aí no meio do nada, surgiu uma coisa. O Grundrisse, da forma escrita, é um pouco isso. Então imagina, parte da tradição marxista não conhecia isso. Até especialmente na década de 30 e 40, apesar de ter sido publicado, isso não foi muito acessado por conta da Segunda Guerra Mundial, né? E do nazismo, no caso da Alemanha. Então, foi publicado, mas ficou esquecido. Então, retoma na década de 50. Então, por exemplo, a década de 60 do século XX são as pessoas descobrindo o Grundrisse. E isso traz um novo, tipo, oxigênio no debate. Beleza? E aí, em 1859, o Marx publica isso e depois ele só vai publicar de novo em 1867, que é quando sai a primeira edição, né, de O Capital. Nesse meio do caminho, tá, vai ficar um pouco tortinho aí, mas acho que dá para vocês entenderem. Entre
57, 58, 67, vejam, 10 anos, o Marx muda os planos de escrita. Então, aqui, entre 57 e 59, ele tinha a ideia de fazer de uma maneira. Ele vai estudando e no meio do caminho ele fala, bom, desse jeito não dá para fazer, eu vou mudando e tal. Ele está pesquisando, então ele está descobrindo o que ele tem que falar. Em 67, ele publica, né, tem a primeira edição, 1867, o subtítulo do Capital, O Capital, Crítica da Economia Política. Então, o projetinho dele lá, de toda a vida dele, aparece como subtítulo do livro, certo? E aí, o que acontece? Depois disso, lá mais ou menos em 1872 e 73, ele publica a segunda edição de O Capital, na Alemanha, e também sai uma tradução francesa. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo essa historinha. E aqui tem uma coisa interessante, da segunda para a primeira edição, que ele muda os primeiros capítulos, um pouco, do livro. Sobretudo o primeiro, né? Ele muda da primeira para a segunda edição. Qual é a mudança talvez mais decisiva? A teoria do fetichismo, ela ganha um destaque da primeira para a segunda. Então veja só, o Marx está estudando desde 1844 esse assunto. Em 1857, 58, ele começa a achar a própria forma dele de entender toda essa discussão. Mas entre 67, 72 e 73, ele ainda está realmente formulando não só a sua teoria do valor, mas exatamente a sua teoria do fetichismo. Então notem que ele ficou o quê? 30 anos praticamente para conseguir chegar nisso. Foi realmente a ideia de uma vida assim, que ele chegou. E aí, enfim, terão outras publicações, né, outras edições do Capital, que depois que ele morreu. Em 1885 saiu o volume 2, e em 1894 saiu o volume 3, tudo editado pelo Engels. Marx só tinha os manuscritos. Então é como se pegou as notas de estudo do Marx, deu uma organizada e publicou. Então as pessoas acessaram meio que as notas de estudo, assim como os Grundrisse, se vocês lerem, é muito fragmentário, são notas de estudo. O livro 2 e o livro 3 foram publicados depois. Então, tudo isso, né, Grundrisse, para a crítica da economia política, os 3 volumes do Capital, formam a crítica da economia política, esse grande guarda-chuva que é constituído por todos esses livros. Beleza? Alguns publicados pelo Marx, sobretudo só esse, né? E esse aqui, vou botar aqui de vermelhinho também. E tudo mais foi publicado depois. Por que eu estou contando isso? Primeiro, para dizer o seguinte: foi difícil para o Marx chegar à formulação da teoria do fetichismo. Ele levou muito tempo, e aí vou agora passar a explicar. Vocês vão entender por que foi difícil para ele realmente formular isso, porque ele ainda demorou anos, daqui para cá, 20 e poucos anos ainda, para poder realmente, aquilo que eu falei, passar do terreno da economia política para o dele próprio, que é o da crítica da economia política. E segundo, né, mesmo já no Capital, ele ainda fez modificações. Porque depois que ele publicou, ele ainda continuou estudando e ele conseguiu entender melhor algumas coisas que ele desenvolveu um pouco melhor aqui. Fora outros manuscritos dessa época que foram publicados. Então você tem assim, sobre esse assunto da teoria do fetichismo, você tem 4 versões diferentes que o Marx escreveu, né? E veja que muita parte do material foi publicado muito depois também, né, dos manuscritos que levaram a isso. Então, boa parte da tradição do século XX não conheceu essa discussão dessa maneira, percebe? Porque não tinham as fontes para isso. Então, é por isso que estou falando isso, porque essa interpretação que eu vou apresentar para vocês, ela também é meio nova, assim, em certo sentido, né? Porque ela ganha força a partir da década de 60 e de 70, né? Em alguns grupos de estudo, e ela está até hoje sendo trabalhada, difundida e tal, essa leitura do Marx assim, certo? Bom, qual foi o resultado? Posso pagar aqui? Tudo bem? Qual foi o resultado? Algumas coisas que eu falei aqui eu vou voltar, mas dando outros conteúdos, né? Então, no Capital, né, especialmente no primeiro capítulo, né, lá que eu até indiquei como sugestão de leitura, o Marx, o que o Marx está perseguindo? Assim como os economistas políticos, ele está perseguindo. O que é a riqueza nessa sociedade moderna, né?
está vinculado com o desenvolvimento industrial e vários outros tipos de relação. O que é peculiar, o que é da sociedade capitalista, como ele vai chamar, né? Ele não chama exatamente assim, ele chama de modo de produção capitalista, sociedade onde rege o modo de produção capitalista. Então, a produção capitalista, o que é da produção capitalista e não é de mais nenhuma outra produção. Não é da produção feudal, não é da produção escrava, né? Vamos dizer assim, escravista. Não é da produção, sei lá, do escravismo antigo, né? Como era na Grécia Antiga, etc., ou qualquer outra forma, né? E que não vai ser se a gente tiver uma outra sociedade pós-capitalista, né? Se for possível isso, também não vai ter. Porque se tiver, a gente não está lá, a gente está aqui, porque é o que torna o capitalismo, sabe? Ele começa a perceber que isso vai ter justamente a ver com a forma da riqueza, da própria riqueza já. Ele abre o Capital falando isso. Fala, na sociedade, né? Cláudia até está com o livro aí, que não vai me deixar mentir. É o primeiro parágrafo do Capital, depois que você leu os prefácios. Então, capítulo 1 é isso. Ele fala, né, mais ou menos assim, vou citar de cabeça, a sociedade onde reina o modo de produção capitalista, a riqueza, aí tem uma palavrinha muito importante, aparece, tá, como uma imensa coleção de mercadorias. E olha que não existia shopping nessa época ainda, né? Mas se traz isso é uma vitrine de um shopping center hoje. Ele está falando, a forma da riqueza aparece. Então, a primeira coisa é a ligação que tem entre a riqueza e isso que é a mercadoria, que a gente já vai ver o que é. E essa coisa de aparece. Então, tem uma ideia muito interessante que ele recolhe da filosofia, que é uma noção de aparência. Depois a gente vai voltar a isso, só fiquem com a pulga atrás da orelha. Aparência. Então, muitas vezes, se vocês fizerem uma leitura atenta, muitas vezes o Marx fala, tal coisa aparece assim. Aparece. Então, pensa, só para facilitar, vou até escrever, vou ser colorido hoje, hein? Pensem, e não é à toa, na coisa teatral, no teatro. O Marx tem muita inspiração nos grandes escritores da literatura, no Shakespeare, no Balzac, tal, né? Até a forma da escrita, ele está brincando muito com isso. Então, ele vai falar assim, as relações no capitalismo, elas ganham máscaras, elas são forma de máscara, como se a gente estivesse colocando máscaras para se relacionar. Então, ele brinca muito com essa ideia do teatro, né? Então, ele está falando assim, é como se a riqueza, na sociedade capitalista, ela assumisse o personagem, inicialmente, assumisse o personagem da mercadoria. Então, é assim que a riqueza na sociedade aparece. Ela assume esse personagem, tá, da mercadoria. Aí é como se o Marx passasse o filme, ou seja, se a gente lesse o Capital até o final, né? Vou dar um spoilerzinho aí. No final, o Marx vai dizer, então a riqueza ela aparece como mercadoria, ou seja, a primeira cena da riqueza ela vem como mercadoria. Aí a gente fica vendo ela vai fazendo algumas coisas. Aí no final, lá no final da peça, ela aparece como capital, que é o que ela é no sentido mais profundo, né? Então, isso eu já vou adiantar, isso a gente só vai ver com mais detalhes mesmo assim amanhã, né? Como essa coisa da mercadoria vai virar o capital. Mas inicialmente é isso. Então, a primeira roupa, né, que a riqueza moderna, ou burguesa, assume é a da mercadoria. E aí o Marx fala, a mercadoria, ele é como a célula econômica. Ele dá essa imagem da célula. Então, tem um modo de produção capitalista, que é como se fosse o corpo complexo, vários tecidos. E você tem a célula, a unidade básica, que é a mercadoria. Então, ele fala, vamos analisar então a mercadoria, já que ela é a forma básica. E ele diz, por que a mercadoria, né? Ela é a forma mais imediata. Qualquer pessoa nessa sociedade capitalista se relaciona com a mercadoria. Ela pode trabalhar, não pode trabalhar, pode ser uma pessoa em situação de rua, em algum momento ela lida com a mercadoria. Nem ela, assim, ela está fora de todas as relações de trabalho, capitalista, ela está ali vivendo na situação de rua, mas em algum momento da vida dela ela tem que lidar com isso. Nem que ela peça, me dá um trocadinho aí para eu comprar um negócio. Se ela tem que comprar um negócio, é porque ela vai se relacionar com a mercadoria. Certo? E o Marx fala, então vamos analisar a mercadoria, porque é a relação mais imediata, assim, né, a maneira que todo mundo
se relacionam. E aí ele vai falar, bom, a mercadoria, ela tem uma utilidade. Né? Uma utilidade. Então, a cadeira, vocês estão vivendo, estão sentados, ela tem uma utilidade. Sentar pode ser até para outras utilidades, apoiar, colocar alguma coisa e tal. Às vezes usar para subir, para mexer numa lâmpada, mas ela tem uma utilidade. Ele vai chamar essa utilidade de valor de uso. Ou seja, ela tem um valor que é o valor que corresponde ao uso dessa mercadoria. Certo? E aí o Marx fala, a mercadoria ela pode satisfazer as necessidades, né? Que é a realização do seu valor de uso. Então, se eu sento na cadeira, eu estou realizando o valor de uso. E esse valor de uso ele é determinado pela sociedade, né? A gente vai criando, a sociedade vai criando coisas, essas coisas têm certas utilidades, né? E que algumas você descobre depois, outras já são estabelecidas. Né? Esse é o valor de uso da mercadoria, né? Assim que ele chama. E esse valor de uso ele pode servir para satisfazer o estômago, como ele fala, pode ser uma mercadoria, um alimento, satisfaz o estômago, ou pode satisfazer a fantasia. Pode ser uma coisa puramente mental, sei lá. O que é um serviço de streaming hoje, um Netflix? Não satisfaz necessariamente o estômago, né? Satisfaz uma imaginação e tal, um entretenimento. E aí ele vai dizer, bom, mas a mercadoria, ela não é só valor de uso, não é só utilidade, porque isso você tem que comprar ou vender. Então tem um outro tipo de relação que a mercadoria também passa. Ele vai chamar, né, ele vai dizer que isso está associado à troca. E entendam troca aqui como compra e venda. Uma coisa que eu não falei, que é importante falar, e eu vou ir explicando isso ao longo das aulas, que é, para o Marx, essa forma de mercadoria, já estamos no capitalismo. Tá? Então, quando se fala de forma mercadoria da riqueza, é capitalismo. E tanto que a frase lá, primeiro parágrafo, é, né, nessa sociedade onde reina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece como mercadoria. Então, já estamos falando de capitalismo. E aí a gente vai descobrindo, né, o que isso significa. Aí, por quê, né? Porque a utilidade, né, das coisas, dos objetos, também existe em outras sociedades. Você também produz coisas, uma roupa, etc., em outra época, e ela satisfaz alguma necessidade. Então, o Marx está falando, bom, o que torna a mercadoria mercadoria, ou seja, o que faz ela ser específica no capitalismo não é a sua utilidade, porque essa utilidade existia em outras sociedades. Então, não é o valor de uso que faz a gente ver a especificidade da riqueza no capitalismo. Tem alguma outra coisa. Ele vai olhar e falar, bom, acho que tem a ver com isso, a compra e a venda. Né? E ele vai chamar isso, inicialmente, de valor de troca. Essa capacidade das coisas serem trocadas, ou seja, comercializadas, compradas e vendidas. Né? Compradas e vendidas. Beleza. Ele fala, começamos a analisar, ele fala, bom, a mercadoria ela tem então tipo uma dupla personalidade. Né? Aí eu gosto de brincar dizendo o seguinte, você entra no mercado, você acha, sei lá, você vai comprar, né? Eu tenho um neném ali, você vai comprar alguma sopinha, vamos dizer assim. Você chega lá, você vê lá, tem uma embalagem, uma sopinha tal, com os nutrientes específicos, tem as qualidades ali. Né? Então você vai olhar para o valor de uso e ver as qualidades que vão satisfazer a sua necessidade. Ah, tem tantos nutrientes, tem isso, tem aquilo, isso aqui não pode, tá, beleza. E tem uma etiqueta. Custa tanto. R$15, sei lá, na nossa moeda aqui. R$20, R$50, etc. Dependendo do que você quer. Tem uma etiqueta. Né? E aí o Marx diz, bom, o valor de uso, ele está relacionado com a propriedade das coisas. Então, eu não posso jogar bola com uma cadeira. Porque o formato dela, do que ela é feita, etc., não favorece usá-la como uma bola de futebol. Certo? Existe a bola de futebol. Não dá para sentar numa bola de futebol. Porque ela é redonda, etc., de um certo material que não funciona. Não imagina todo mundo em cima de uma bola de futebol. Não funciona, né? Então ele está falando, as propriedades da coisa, né, daquilo que foi criado, determinam o seu valor de uso. Aí ele vai falar, bom, e o que determina o valor de troca? É a propriedade das coisas? Será? Então, o que faz com que uma cadeira tenha uma determinada etiqueta
e o que faz com que, sei lá, um ventilador tenha outro. É só o formato? Mas ele falou, bom, mas aí se tem a ver com as propriedades, tem a ver com o valor de uso. Tem que ter a ver com alguma outra coisa. E aí o Marx fala assim, então vamos olhar um pouquinho mais por esse valor de troca. E aí ele vai começar a olhar para o valor de troca. Então ele está pensando assim, você tem, né? Ele gosta de fazer assim, né, de maneira genérica. Você tem uma mercadoria A e ela vai ser trocada por uma mercadoria B. Só aí o Marx pergunta assim, bom, mas beleza, você tem a troca. Mas como existem as coisas para serem trocadas? Como que chega ali a mercadoria, né? Ela aparece e tal, mas de onde ela vem? Ela fala, bom, ela é produto do trabalho, né? De uma certa ação humana. Então, tipo, alguém fez a cadeira, ou um grupo de pessoas fizeram a cadeira e tal. Assim como alguém foi lá, fez a sopinha, ou fez o ventilador e assim por diante. A partir dos certos materiais da natureza que foram sendo modelados e foram criando determinados objetos diferentes. Então, veja que trabalhos diferentes, vou botar assim, trabalhos diferentes produzem valores de uso diferentes. O trabalho que produz a cadeira não é o trabalho que produz o ventilador, o que faz lá a sopinha, o que faz o que seja. Certo? E aí o Marx vai dizer, então, para eu fazer ou uma cadeira ou um ventilador, eu vou precisar de materiais diferentes, de uma determinada habilidade, uma técnica de produção diferente, tal, né? E ele vai chamar isso de trabalho concreto. Por que concreto? Justamente por isso. Realmente, inclusive é tangível, é concreto. Você vai lá, você pega o couro ali do cara que faz o sapato, não sei o que, qual é a lã, o tecido específico que vai fazer um determinado casaco. Você tem materiais específicos que você pega da natureza e tal. A gente vai chegar lá depois. Como que faz isso? Como é que pega da natureza? Como é que é esse tipo de trabalho? Aí a gente vai depois discutir isso. Mas ele só está falando, o trabalho, ele tem determinadas qualidades, também diferentes, que vai dar resultados diferentes. Então, trabalho concreto. Beleza. Entendemos a parte do valor de uso, e ao valor de uso está conectado o trabalho concreto, que é os diferentes trabalhos, o sapateiro, o carpinteiro, etc. Aí ele vai olhar, fala, então o que é o valor de troca? Essa relação de compra e venda. Significa, inicialmente, imagina que eu tenho esse apagador aqui e eu quero trocar com o celular da Ellen. Quantos apagadores eu tenho que dar para poder realmente conseguir o celular em troca? Como é que se determina isso? O número de apagadores que equivale ao celular ou à cadeira. Então ele está dizendo, quando a gente tem a troca, significa como se existisse uma igualdade aqui. Tá? Pense a mercadoria A como um apagador e a mercadoria B como um celular, por exemplo. Né? O Marx está pensando na indústria, né? Na Revolução Industrial, então o exemplo que ele dá é o linho e o casaco. Porque é a mercadoria principal daquela época. Era a indústria têxtil. Então ele pensa linho, que é material para fazer também as coisas, e o casaco, que é o produto. Primeiros exemplos que ele dá tem a ver com isso. E aí você tem uma quantidade específica, lembra? Tipo, não dá, poderia ser um apagador equivale a um celular? Será? 100 apagadores equivale, assim? Dá para fazer uma troca? É interessante? Então tem uma determinada quantidade da mercadoria A que corresponde a uma determinada quantidade, né, da mercadoria B. Estou chamando de X e Y, né, como incógnitas. Pode ser, né? Pode ser, sei lá, 10 garrafas de água equivale, sei lá, a uma quentinha. Como é que você determina esse 1 e esse 10? Né? E aí tem uma coisa interessante que está acontecendo aqui que o Marx está investigando, que é o seguinte. Quando você faz essa troca, você está dizendo que eles são equivalentes. 10 garrafas ou 5 garrafas de água equivale a uma quentinha. Eu tenho a quentinha. O valor da quentinha, o valor de uso da quentinha não serve para mim. Porque se servisse, eu comia a quentinha.
Eu ia realizar o valor de uso. Então, repare que se eu estou trocando, significa que aquilo não estou usando. Não tem como eu usar o que eu vou trocar, o que eu vou vender, o que eu vou, né, desfazer. Então, perceba só, se eu estou trocando, eu estou cedendo aquilo que eu tenho em troca de algo, significa que aquilo que eu estou cedendo, né, alienando, né, uma palavra que vinha do direito, não me é útil. Então, o valor de troca, ele é o oposto do valor de uso. Porque quando eu troco, eu não uso. E quando eu uso, eu não troco. Certo? Quando está um, não está o outro. Percebe? Na relação. E mais do que isso, se eu estou igualando, equivalendo uma certa mercadoria com outra, eu estou dizendo, essa mercadoria, ou uma certa quantidade dessa mercadoria, é igual, e aí o sinal é muito importante, é isso, é igual. Uma igualdade. É igual a uma outra quantidade de uma outra mercadoria. Veja que tem que ser mercadoria diferente. Certo? Porque imagina, eu tenho uma garrafa d'água, eu troco por uma outra garrafa d'água. Pode só se for, tipo, quente, frio, alguma coisa assim. Ou água com gás, água sem gás. Mas veja que já tem uma qualidade diferente, uma água com gás, uma água sem gás, né? Então, ninguém faz isso em sã consciência, assim. Não, imagina, todo mundo sai trocando uma garrafa d'água por outra garrafa d'água aí na sociedade. É meio que uma prática estranha. Então, a gente troca coisas diferentes. Mas justamente por ser diferente, tem essa igualação. Aí a pergunta que o Marx quer responder é: por que coisas diferentes são igualadas? O que permite igualar coisas absolutamente diferentes? O trabalho concreto que produz a sopinha lá do bebê e o trabalho concreto que produz, hoje é um pouco mais complexo, né? O Marx estava pegando exemplo até mais simples. O trabalho concreto que produz, sei lá, o ventilador são absolutamente diferentes. Mas na hora que você troca um ventilador por tanta quantidade de sopinhas, você faz aquelas mercadorias serem iguais e, portanto, o trabalho que foi feito daquelas mercadorias serem iguais. Só que, por quê? Tipo, como posso igualar coisas diferentes? De materiais diferentes, de trabalhos, né, diferentes, etc. e tal. E aí o Marx vai falar, bom, essa igualação das mercadorias e do trabalho, que é representado nelas, ele vai dar um nome específico. Então ele vai falar, bom, o que permite a igualação é porque ambos têm uma coisa em comum. Né? Se você tem coisas diferentes, você está igualando, tem alguma coisa em comum entre as duas coisas, que eu consigo reconhecer. Ele vai dizer que o fundamento, vamos dizer assim, dessa igualdade é o trabalho. Por quê? O que mais tem em comum entre elas se elas são diferentes em tudo? Que ambas são um produto do trabalho. Eu trabalhei para produzir uma cadeira, eu trabalhei para produzir um apagador, eu digo assim, né? Sociedade e tal. Só que ele vai chamar, veja, esse trabalho é diferente desse. Porque esse, trabalho concreto, você tem materiais diferentes, tempo diferente de execução. Não pode ser trabalho concreto também. Porque agora eu estou falando de uma igualdade de coisas diferentes. Aqui eu estou falando da produção da diferença no trabalho concreto. Aqui eu estou falando da igualdade dessas diferenças. Alguma coisa eu estou ignorando. Então, esse ignorar, o Marx fala que é abstrair. Eu estou abstraindo as diferenças do material, do tempo que você leva para fazer, do tipo de trabalho que você leva para fazer. Então, já que eu estou abstraindo da diferença, ele vai chamar de trabalho abstrato. Por exemplo, se você vai... Agora, isso aqui é muito importante. Se você vai... O que um botânico faz? Pessoa que estuda plantas. Ou quem tem casa também sabe disso. Tem um jardinzinho. Você tem uma determinada plantinha, ou uma árvore, né? Tipo, alguma árvore específica. Sei lá, você tem a macieira e você tem a bananeira. Uma da maçã, outra da banana. Frutas completamente diferentes. Que tem no mercado, inclusive, valores de preço e tal diferentes. O que me permite, por exemplo, o conceito de árvore? Né? Eu digo, bananeira e macieira, ambas são árvore. Mas árvores de uma coisa diferente. Então, tem alguma coisa que elas têm em comum, que aí a biologia estuda lá e tal, eles partem de um reino vegetal específico, sei o quê, que eu tenho essa ideia, esse conceito árvore, que é um conceito abstrato.
Porque quando eu falo árvore, eu não sei se é macieira ou se é bananeira. Percebe? Ou quando eu falo planta, eu não sei se é uma ou outra e tal. Ou flor. Então eu tenho conceitos mais abstratos abstratos nesse sentido. É como se eu perdesse um pouco de informação sobre o que está em jogo. Mas porque eu estou tentando reconhecer uma coisa em comum entre eles. O Marx vai dizer, bom, essa coisa em comum é o trabalho abstrato. Né? Quer dizer, na verdade, a gente até para adiantar, essa coisa em comum ele vai dizer é o trabalho abstrato e ele é representado como valor. Né? Aí ele diz, para falar de maneira técnica, o trabalho abstrato ele é a substância do valor. O valor é essa propriedade em comum entre as mercadorias. Então, as mercadorias ambas têm valor. Né? Porque se elas são valor de troca, significa que ambas são valor. E, portanto, são trocadas. Mas o fundamento do valor, ou seja, o que permite a igualação, é o trabalho abstrato. Certo? E agora eu vou aumentar o grau de complexidade. Eu vou começar a dar um nó nas coisas. Que é o seguinte, tudo bem até aqui? Né? Você viu que tem até um fundo musical. Qual é o trabalho que gera valor? É o trabalho agrícola? O trabalho na terra é muito importante. Né? Lá vem a maior parte dos produtos, etc. e tal, que é comercializado. Ela falou, será que é o trabalho agrícola que gera valor? Você gasta um certo tempo, etc. e tal, uma certa habilidade. E o desenvolvimento da economia política começou a se embananar, assim, eles não conseguiam realmente explicar. Ou seja, que tipo de trabalho gera o valor? O Marx falou assim, a economia política ela toca e não toca nisso, ela não percebe que o trabalho abstrato não existe. Quer ver só? Eu falo para vocês, pega uma banana na bananeira, vocês vão lá, na bananeira, tira o cacho de banana. Se eu falo para vocês, pega uma maçã na macieira, vocês vão lá e pegam a maçã na macieira. E se eu falo assim, traz uma fruta da árvore, qual é a árvore que vocês vão? Tem a árvore? A árvore. Você tem macieira, bananeira, bereira, etc, etc. Não tem a árvore. Um outro exemplo. Eu posso ir ali e apertar a mão da Cláudia. Cláudia, estou apertando a mão de um ser humano específico, a Cláudia. Posso apertar a mão da Ellie, posso apertar a mão do Rafael. Eu posso apertar a mão do humano? Ou humano? Existe ou humano? Chega aí, humano, vou te abraçar. Percebe? Todo mundo faz parte dessa coisa em comum que a gente chama de humanidade. Mas o humano não sai andando pela rua. Percebe? Porque é uma coisa abstrata. Essa é a diferença do abstrato e concreto. Então o Marx está falando, que esse troço que é o trabalho abstrato, ele não existe assim, ele não é tangível, você não pega ele em lugar nenhum. Mas ele é o fundamento da troca. Ele é intangível, fundamento da troca. E aí o Marx vai falar, beleza. Como é que você mede o valor? Né? Cujo fundamento é o trabalho abstrato. Como eu sei que tem mais valor ou menos valor? Quanto mais trabalho abstrato e menos trabalho abstrato tiver. E aí ele fala, isso se conta como? Ele fala, conta pelo tempo. Agora, vou começar a dar nós nas porcas. Mas qual é o tempo que você gasta para fazer alguma coisa? É o tempo do trabalho concreto, não é? Quando você quer produzir uma cadeira, quanto tempo você gasta trabalhando abstratamente? Não faz sentido muito, né? Você faz um trabalho específico, você usa determinados materiais, você fica, né? Tem que ter uma habilidade para fazer a coisa, etc. e tal. Ou um grupo de pessoas tem que se organizar e tal. Você faz o trabalho concreto. Quando é que aparece o trabalho abstrato? Marx fala, o primeiro momento que ele aparece é na troca. Porque quando você troca, você é obrigado a igualar coisas diferentes. Então, na troca, o trabalho concreto, que é que o trabalho que faz A é um, o trabalho que faz B é outro, mas na troca eles se fazem iguais. Então, na troca, você faz com que o trabalho concreto vire o trabalho abstrato. Doideira, né? Aí o Marx está falando, a economia estava tentando entender. Então, o valor vem do trabalho abstrato, mas o trabalho abstrato ele é uma coisa que você não pega. Certo? Tudo bem? Até aí? Tá dando para ir? Vai ficar mais estranho, até amanhã vai ficar muito pior. E aí ele vai falar, como é que você mede isso? Você mede pelo tempo. Que loucura isso, cara. O tempo, mas não é o tempo do trabalho concreto?
Não é? Então, como é que você mede o trabalho abstrato? Mas e um professor? Tipo, eu fico o tempo todo pensando em conteúdo para aula. Isso é trabalho concreto. Se você perguntar qual é o tempo do seu trabalho concreto, eu vou falar 18 horas. Sim, isso. O tempo do trabalho concreto de 18 horas e o do trabalho abstrato. Não sei o que você quer. Percebe? É difícil de pegar o trabalho abstrato. Eu quero que vocês tenham essa coisa na cabeça. Então, o tempo ele vai se referir à medida do trabalho concreto. Percebe isso? Só que o Marx vai falar, quando você vai para a troca, o tempo de trabalho, as 18 horas que você gasta dando aula, pensando em aula, etc., é igualado com o tempo do trabalho concreto de outra pessoa. Então, quantas horas eu preciso fazer de alguma coisa para equivaler às suas horas de fazer uma outra coisa? Percebe? Nós trabalhamos concretamente, medimos o tempo de um trabalho concreto. Mas quando a gente troca, o meu tempo é igualado ao seu. Oi, diga. Vê se eu entendi. Uma vez eu vi um vídeo que falava assim que você não paga para um médico o valor que você paga para um Uber em termos de hora, porque o que o médico faz tem um valor maior do que o Uber faz, porque o médico salva a sua vida e o Uber te leva para outro lugar. É mais ou menos isso, essa lógica? Mais ou menos, não tanto, porque aí a gente pode até discutir isso. Amanhã a gente vai ter mais elementos para isso, mas a diferença aí é que eu estou falando assim, tem a ver com pagar, digamos assim, o valor de trabalho diferente, mas o Marx vai dizer qual é a diferença, por exemplo, do Uber para o médico. É que o trabalho do médico, pensando já dentro dessa lógica, né? O trabalho do médico ele é mais complexo do que, vamos dizer, o trabalho do Uber, mas olha, ele se especializou. Tipo, concretamente falando, ele teve que desenvolver habilidades, sei lá, um cirurgião. Leva mais horas. Então, o trabalho concreto desse médico tem um tempo, digamos assim, maior do que seria o tempo do Uber. Certo? Só que veja que quando eles se igualam, quando o médico pede o Uber, o trabalho dele é igualado. Percebe? Então, tipo, se ele gastou 30 horas para fazer uma cirurgia, e o Uber faz 50 minutos na corrida, quando iguala, o trabalho dele é igual ao trabalho do Uber. Isso é o trabalho abstrato. Que, concretamente, o médico e o Uber são completamente diferentes. O Uber dirige, etc, etc. O médico, dependendo de qual é a função médica, ele vai ter um determinado serviço de saúde. Concretamente, são de coisas completamente diferentes. Um trabalha com um meio de transporte, outro com outros equipamentos. Mas na hora que eles vão para o mercado, e aí o médico quer o serviço de Uber ou vice-versa, o motorista de Uber precisa de um atendimento médico, na lógica da troca, eles se igualam. E aí você tem aí o que você tem? A proporcionalidade. Quanto do trabalho do médico corresponde a um tanto do trabalho do Uber. Percebe? Então você consegue dizer 10 horas do trabalho do Uber equivale a 50 horas do trabalho do médico. Então, um médico são 5 Uber. Sabe? Então seria que um médico são igual a 5 Uber. Então veja que concretamente são coisas diferentes, mas quando você vai para o mercado e iguala, eles se tornam iguais, sendo que eles são absolutamente diferentes, certo? Não tinha como trocar. Então os trabalhos que são concretos, o trabalho do Uber e o trabalho do médico, que são completamente diferentes, na troca eles passam a ser iguais. E o tempo também, por mais que você tenha só que fazer um ajuste. 10 horas do Uber equivale a 50 horas do médico. Mas ele tem um tempo ali. Então, existe também uma abstração na própria ideia do tempo. Mas aí alguém podia perguntar, bom, mas e se o médico é meio preguiçoso, ele dá uma enrolada, ele finge que está na sala de cirurgia fazendo alguma coisa, o tempo que ele vai gastar vai passar. Então, ele vai ter mais valor do que o Uber. A Marx falou, bom, não estamos falando de um médico individual. Estamos falando, digamos assim, vamos pensar assim, a indústria médica, né? Tipo, o saber médico como um todo, né? Uma média. Quanto que a sociedade desenvolveu para um determinado tempo de uma prática médica. Então, é isso que vale a regra geral, não de um indivíduo. Porque senão eu fico... exatamente. Senão eu fico de preguicinha ali, meu trabalho vai ter mais tempo, vai valer mais. Aí o Marx fala, bom, não é bem assim, por quê? Se você gastou um tempo, vamos supor assim, você gastou 10 horas para fazer alguma mercadoria. Você vai no mercado, o mercado te diz, seu trabalho vale 8 horas. Se você gastou 10, você se prejudicou.
Você ficou 2 horas fazendo uma coisa que você não tem correspondente. Porque o seu trabalho está valendo 8. O mercado te diz. É na troca que você tem essa informação. Antes você não sabe. Por exemplo, quantas horas eu tenho que despender para conseguir um serviço de Uber? O Marcos vai falar, de cara, você não tem essa informação. Quando você vai no mercado, que você tenta... Aí tem ali as relações constituídas, ele fala, um dia do meu trabalho equivale 2 do Uber. Fala, tá. Então, se eu ficar enrolando, na hora que eu quiser o serviço, eu não vou conseguir. Porque, no fundo, eu vou estar perdendo tempo. Porque 2 horas eu fiquei lá trabalhando, mas na hora que eu fui no mercado, essas horas não foram aproveitadas. Então, eu desperdicei tempo. Isso o Marx vai chamar... Ou seja, você mede o valor pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Ou seja, o quanto que a sociedade precisa para fazer alguma coisa. Uma mercadoria e tal. Tá? Beleza, até aqui? Vou de novo aumentar. Tá difícil? Já tá estranho? Se tá estranho é porque tá funcionando. A ideia é essa. Alguém quer tirar foto, alguma coisa assim? Porque o que o Marx vai fazer agora? Ele vai falar, vamos olhar isso aqui mais de perto? O valor de troca. É uma coisa meio esquisita, não é meio esquisito? Esse troço de trabalho abstrato, que a gente não toca, que ele é na hora da troca que ele aparece e tal. Mas tem umas coisas meio esquisitas nessa coisa que é a mercadoria, que é a relação de troca e tal. Aí ele fala, desenvolvendo ali o argumento, né? Estou tentando ir bem rente ao texto, assim, na medida do possível. Ele fala assim, vamos analisar isso aí. X mercadoria A é igual a Y mercadoria B. Ou, se a gente quiser, vou pegar um exemplo mais próximo do dele, vou usar as unidades mais... Como se você tivesse 10 kg de linho, fosse igual a um casaco, que é o exemplo que ele dá lá, né? Então, por exemplo, se eu quero trocar um casaco por um linho, e eu tenho 2 casacos, quanto de linho eu preciso? 20, certo? Tá vendo o tempo? Então, se eu tenho um casaco, eu preciso de 20. E assim vai, né? Então, se eu tenho 3 casacos, eu posso trocar por 30 kg de linho e assim sucessivamente. E vice-versa, né? Então, o Marx começa a olhar. Beleza. Faz sentido isso aqui? Pergunto para vocês. Um casaco igual a um casaco? Que informação eu tenho do valor, se eu penso assim? Quanto é o tempo que eu gastaria para trocar um casaco por um casaco? Você vê que a gente perdeu de novo a informação. Lembra lá do ninguém troca uma garrafa d'água por uma garrafa d'água? É um pouco isso. Então, se for a mesma mercadoria dos dois lados dessa equação de troca, não faz sentido. Como norma social, imagina, você tem exatamente um casaco que troca exatamente pelo mesmo casaco. Todo mundo fazendo isso. É meio que estranho, assim, tipo... Por quê? Porque se você está trocando, significa que aquilo não é útil para você. Se não é útil para você, por que você vai trocar por uma coisa que não é útil para você? Tipo, sabe que a lógica não bate. Então o Marx fala, bom, assim não interessa. Não é uma norma, é uma prática social. Então eu tenho que trocar a mercadoria por outra coisa. Eu só consigo ver o valor do linho ou do casaco, né? Se no caso eu botei um casaco igual ao casaco, eu podia botar 10 kg de linho igual a 10 kg de linho. Eu só consigo ver o valor de uma mercadoria que está do lado esquerdo a partir de uma outra mercadoria do lado direito. Se for a mesma, eu não consigo. Não tem informação. Fica meio que... A gente volta para o âmbito do trabalho concreto. Então, note, eu tenho aqui um valor de uso, por exemplo, o linho. Aqui eu tenho outro valor de uso. Vocês vão ver onde ninguém imagina onde a gente vai chegar. Daqui a uns 15 minutos. O Marx fala, então tem que ser um outro valor de uso. Então ele diz assim, para eu saber o valor da mercadoria linho, ele tem que se expressar em um outro valor de uso, que não ele próprio. Eu não posso dizer o valor do casaco é igual ao valor do casaco. É uma frase
absurda, sem sentido. Então eu só consigo, lembra, o Uber e o médico. Se fosse Uber e Uber, eu não sei qual é o valor do Uber. O valor nesse sentido que a gente está falando de troca. Eu preciso de ser um médico, de ser um professor, etc. Ser qualquer outro tipo de trabalho. Com a sua, no caso aqui agora, a mercadoria, né? A gente está pensando na mercadoria. Então tem que ser uma mercadoria que é fruto de um trabalho concreto, sendo igualada com a mercadoria que é fruto de outro trabalho concreto. Tá? Então Marx vai chamar essa equação de expressão do valor. Ou seja, eu expresso o valor da mercadoria que está do lado esquerdo na mercadoria que está do lado direito. E aí ele dá nomes específicos para isso. Ele diz que no lado esquerdo, ele fala que está na posição do valor relativo. Porque você precisa se relacionar com uma outra mercadoria. Então, você está em relação a algo. Então, é o valor relativo. O valor do linho vai ser relacionado com a mercadoria, com uma outra mercadoria. Beleza? Então, é o valor relativo. Ele diz, quem está desse lado, do lado direito, você está na posição ele diz, de figura de equivalente. Por quê? Porque o valor de uso do casaco serve para expressar o valor do linho. Olha, agora eu estou amarrando as duas coisas. A gente já estava falando de valor de uso, valor, e essas coisas eram opostas. Agora a gente está entrelaçando. Então, o valor de uso de uma mercadoria serve para expressar o valor da outra mercadoria. Beleza? E a mercadoria que expressa o valor a partir do seu valor de uso, ela está na figura de equivalente. Lado direito da equação. Lendo assim, né, ocidentalmente, né, da esquerda para a direita. E a que está no lado esquerdo é o valor relativo, é aquela que está expressando o seu valor em outro. Então, note, o valor do linho é expresso no corpo do casaco. O Marx brinca com isso. É como se o valor, a alma, vamos pensar assim, a alma, entre aspas, vou ser menos rigoroso agora para ser mais didático, é como se a alma... Lembra por que a alma? Porque é intangível. Lembra? O valor é intangível. Trabalho abstrato. Então, a alma do valor do linho vai ser expresso no corpo do casaco. Literalmente no corpo, porque é um valor de uso. Na maioria das vezes é tangível, né? Podia ser um serviço, mas ele é tangível, ele tem propriedades específicas, ele tem determinadas características. Isso aqui, valor de uso, tem a ver com a natureza das coisas. Tipo, qual é o material? É algodão? É aço? É ferro? Tipo, você pergunta pela natureza das coisas. Quando você fala de valor, não tem natureza. Porque a gente sabe que trabalho concreto é o que determina o valor de uso, e o valor de uso está a ver com a natureza. O trabalho abstrato e o valor não tem nada a ver com a natureza. O Marx diz assim, uma frase desse contexto. Os químicos reviraram as mercadorias e não acharam um átomo de valor. Sabe, você tem algumas salas que tem uma tabela periódica, hidrogênio, hélio, carbono, etc. Não tem valor. Qual é o átomo de valor? Ou seja, o valor não está na natureza. Você não vai igual você pega uma maçã, uma pera, uma banana, você não pega o valor. Percebe? Então, Marx vai falar, o valor é uma característica necessariamente, intrinsecamente social. É produto da sociedade, não da natureza. Você não tem nenhum lugar, não tem um riacho que você... E aqui o valor? Não existe isso. Precisa da sociedade. E isso se expressa na equação. Porque se fosse linho por linho, não faz sentido. Então, lote, a gente começou pela mercadoria, valor de uso e valor, né? Fomos investigar o que é o valor de troca, porque a gente já viu que não é o valor de uso que é específico do capitalismo. Estudando o valor de troca, a gente percebeu que tem algumas coisas esquisitas, surgiu o valor, que é o que permite essa igualação. Dessa coisa, falou, bom, esse troço, o valor, ele, pela natureza dele, ele tem que se expressar em alguma outra coisa, que é o valor de uso, que é o oposto dele. O valor é o oposto do valor de uso. Né? O valor, o valor de troca e valor são relacionados. Então, o valor de troca é como o valor aparece no nosso mundo. É como se o valor estivesse no reino das almas. Quando ele chega no nosso mundo aqui de carne, né, concreto, ele se torna valor de troca. Percebe? O Marx fala, o valor de troca é a forma de manifestação do valor. Essa linguagem, inclusive meio teológica, tem a ver com isso. Tá? Então a gente começou com uma mercadoria, que era a célula econômica,
E agora a gente chegou a outra mercadoria, na expressão de valor. Porque se a gente botar a mesma mercadoria dos dois lados, dos dois polos da equação, não faz sentido. Né? Então tem que ser outra mercadoria. Então, da análise de uma mercadoria, aponta para outra mercadoria. Certo? Ou seja, a expressão, o que eu quero dizer, porque eu estou falando isso? Eu quero dizer que a igualdade, a expressão de valor, ela é uma relação social. A mercadoria está se relacionando com outra, mas socialmente, porque não é da natureza. O valor não é algo natural. Não tem um átomo, não tem na tabela periódica lá, número 95, valor. Certo? Que a matéria constitui. Não tem. Então ele é social. E é uma relação, porque ele precisa de uma outra coisa para se relacionar, para ele expressar o seu valor. Então, o valor é uma relação social. E o valor de troca é a maneira como as mercadorias se relacionam socialmente. Beleza? Tá mais estranho agora? Vai. Beleza. A mercadoria nunca vem sozinha, né? Exatamente. Em situação. Não tem como ela existir sozinha. Ela é quase que por definição nesse sentido, né? Não definição que ele escolheu, mas da maneira como ele analisa. Vê que ele não está pressupondo nada. Ele não está impondo o que ele acha. Ele só está examinando. Então, a gente olhou uma mercadoria, viu que ela tem satisfação de necessidade e viu que ela é capaz de ser trocada. Disso, a gente percebeu uma propriedade nova, que era ela ter algo em comum, que ele chamou de valor, cujo fundamento é o trabalho, porém, esse trabalho não é igual ao trabalho concreto que se faz, então ele chamou de trabalho abstrato. Certo? E ao olhar isso, ele falou, só uma mercadoria não existe. Então, é como se fosse assim, lembra do teatro? Chega a mercadoria na cena, né? Tá ali, abriu a cortina, apareceu a mercadoria. O Marx olha, quando você olha, tá como se você tivesse distraído, você fala, o bicho está meio embaçado, você olha, tem um outro cara igual. Uma mercadoria, mas que é diferente. Os dois são mercadoria, mas um é um casaco e o outro é um linho. E a gente vai ver que vai aparecer mais gente aí nessa brincadeira. Certo? Então eu expresso o valor. Agora, o que eu quero que vocês percebam. O corpo do casaco expressa, no seu corpo mesmo, literalmente, o Marx fala assim, expressa a alma de valor do linho. Então, a matéria natural do casaco, que tem um determinado formato, que é criado de uma certa forma, expressa o valor do linho. E se eu quiser saber o valor do casaco? Tem que trocar a equação. Casaco do lado esquerdo, linho do lado direito. Então, o corpo do linho vai expressar o valor do casaco, beleza? Aí o Marx se pergunta, bom, beleza, mas e se eu achar, tipo, um café? E o café não é um exemplo à toa, porque tem a produção industrial de café. Os exemplos do Marx não são à toa. E como é que eu expresso a relação, o valor, quer dizer, ou o café ser o corpo, né, expressar o valor de alguma coisa? Então, isso aqui o Marx chama de a forma simples do valor de troca. Só que ele diz, ela é insuficiente. Porque se tiver uma nova mercadoria, ela não aparece aqui. Aqui só tem linho e casaco. Então eu preciso de uma outra mercadoria. Né? Então o Marx fala, bom, mas aí, em tese, eu posso fazer o seguinte, 10 kg de linho é igual a um casaco. É igual a 2 kg de café. Sei lá, é igual a 3 Bíblias. E etc, etc. Todas as mercadorias possíveis. Agora olha o que está acontecendo. O valor do linho pode se expressar, ou seja, se relacionar socialmente com todas as mercadorias existentes. Percebe? Isso significa que o valor do linho, a alma dele, né, essa coisa intangível, essa coisa que é o valor, ela se expressa no corpo de todas as mercadorias. Potencialmente, né? Ele pode ser trocado com qualquer coisa. Eu posso trocar o linho aqui com casaco, ali com café, aqui pelo celular, ali por uma Bíblia, ali por não sei o quê, e assim vai. Então, note que a mercadoria está se relacionando socialmente com todas as mercadorias. Então, o mundo... Então, lembra que eu falei que ia aparecer mais gente? Apareceu a primeira mercadoria, apareceu a segunda, depois apareceu todo mundo.
Tá tudo no palco, tá todas as mercadorias possíveis, existentes. Amanhã vão inventar outras e assim vai. Só que é infinito. O troço é infinito. Porque se amanhã surgir uma mercadoria nova, ela entra aqui. Depois de amanhã uma outra, ela entra aqui. E assim vai. Quando é que acaba? Marx fala, não acaba, não dá para saber quando acaba. Então, tipo, logicamente, eu não consigo, essa forma de expressar o valor não é boa, Marx diz. Porque é infinito. Certo? Mas aí o Marx fala assim, mas olha que coisa interessante que está acontecendo no mundo das mercadorias. O valor do linho está sendo expresso em todas as outras. Será que vale o contrário? Todas as outras poderiam expressar seu valor em linho? Se a gente inverte a equação. Percebe? Se a gente fizer assim, né? Não vou apagar agora não, vamos pensar daqui assim. Se a gente fizer todas as mercadorias aqui, infinitas aqui, o casaco, o café, e o linho, 10 quilos de linho. Todas as mercadorias agora querem procurar o linho. Falam, linho, vem cá, pelo amor de Deus, eu quero expressar meu valor em você. Coisa até quase romântica, né? Todo mundo está perseguindo o linho agora, pô. Eu preciso, se a mercadoria, pela sua natureza, ela se relaciona socialmente com outra, e todas as mercadorias querem se relacionar com o linho é um cara perseguido. O linho tem um valor especial. Sabe como é que você vai chamar isso? Essa forma? Equivalente geral. Lembra? O linho está do lado direito agora, né? Se ele está do lado direito, ele está na posição de equivalente. Só que todas as mercadorias expressam seu valor nele, então ele é o equivalente geral. Beleza? Foi ou não? Ou seja, o que eu quero dizer, o que é o equivalente geral? O equivalente geral é a figura da mercadoria posicionada num lugar onde todas as outras mercadorias querem se relacionar, ou seja, querem expressar seu valor no corpo dela. Então veja, o corpo do linho expressa o valor de todas as mercadorias. Parece assim que... Agora é o dinheiro. Nossa, tá... Viu como é que vem naturalmente? Vou antecipar, vou aproveitar e vou ganhar tempo, né? Que daqui a pouco acaba a aula. Aí vocês estão assim, caraca, e o fetichismo? Não é a coisa mais importante, você não falou nada do fetichismo. O Marx vai falar, quando a mercadoria elege, quando o mundo das mercadorias elege uma mercadoria específica, o equivalente geral vira o linho. Historicamente, quem foi que foi essa mercadoria? Ouro e prata. Os metais preciosos se tornaram o dinheiro. Então, aqui o linho meio que é arbitrário. Comecei pelo linho, foi o meu exemplo. O Marx vai falar, não, tem alguém que realmente na história da sociedade capitalista entrou nesse lugar aqui e se tornou o equivalente geral. Quando você tem essa posição, é o dinheiro. E quem foi o dinheiro? Foi os metais preciosos, especialmente o ouro, mas também a prata. E foi assim que se desenvolveu os comércios e tal. Então veja aqui, o dinheiro... Então, o que eu estou mostrando? Tá vendo que está tendo desdobramento lógico? Você tem a posição de equivalente de uma mercadoria, depois você tem o equivalente geral, depois do equivalente geral você tem o dinheiro. O Marx fez uma coisa que a economia política não fez. Ele explicou a gênese do dinheiro. A economia política pressupõe o dinheiro, como se fosse um dogma. Dinheiro tem que existir. Aí a gente fala, para facilitar. O que o Marx está falando assim, a maneira como é... Lembra que a gente começou da mercadoria, que é a forma como a riqueza aparece, tal. E aí tem uma relação social de uma mercadoria com outra, depois de todas as mercadorias, e todas as mercadorias escolhem uma específica para ser equivalente geral. Quando o próprio corpo da mercadoria assume esse lugar, a gente tem o dinheiro. Então, tipo, é a lógica se complexificando. Agora, vamos olhar para o dinheiro um pouquinho, né? Amanhã a gente vai aprofundar isso. Mas o Marx diz, bom, já está no equivalente geral, mas como ela adiantou, o dinheiro ele é esse lugar por excelência. Então, o corpo do linho representa o valor de todas as mercadorias. Certo? É como se eu pegasse uma nota de R$100 e eu posso falar, esse valor eu posso trocar por qualquer mercadoria também de valor de R$100. Todas as mercadorias de R$100 estão equivalentes a essa nota de R$100. Se eu estou pensando em dinheiro de maneira abstrata, sem pensar na quantidade, significa que qualquer mercadoria pode se equivaler ao dinheiro.
E aí o Marx diz o seguinte, deixa eu apagar que já está embolado. Viu porque eu gosto do quadro? Então agora a gente está olhando para o dinheiro. Esse carinha aqui é valor relativo, lembra? Esse aqui agora é o dinheiro, que é o equivalente geral, mas numa posição específica. Por quê? Porque o corpo do ouro, o valor dele, porque o que é o ouro? É um metal ali que tal. Tem na tabela periódica, né? Tem, o ouro tem. Ou a prata. Mas é a coisa física, natural, que expressa o valor de tudo. Você está olhando para as coisas, é como se a natureza estivesse expressando o valor. Percebe? E aí, dinheiro. O Marx fala, quando a gente tem essa relação, a gente tem uma forma nova, que é o preço. O preço é quando uma mercadoria se relaciona com o dinheiro. Sabe? Então, uma coisa custa R$20, é o preço. É a etiqueta, lembra da etiqueta? Que eu falei, você vai no mercado, tem lá a coisa que vai ser útil para você e tem a etiqueta. A etiqueta é o preço. Só que o preço, ele surge da onde? Do valor da mercadoria, ter essa dupla personalidade. Então, o preço, ele é uma forma de manifestação do valor, que no fundo é o valor de troca. Quando a gente tem a relação de troca, mas do lado direito a gente tem o dinheiro, a gente tem o preço das coisas. Tá? Lembrando que aqui todas as mercadorias agora podem ser expressas aqui. Então, o dinheiro expressa o valor de tudo. Né? O ouro expressa... Na época do Marx nem tinha essa complexidade. Hoje a gente tem até uma coisa assim. O dinheiro hoje nem precisa de ter um ouro. A coisa ficou mais estranha. Vocês acham que estava estranho? Ficou mais estranho ainda. Você não tem, ninguém troca com ouro, ou mesmo moeda. Você faz um Pix e já resolveu. Ele é mais intangível do que nunca. Então imagina, essa lógica foi elevada a não sei quanta potência. Né? Beleza. Aí o Marx fala sobre isso, do dinheiro, não sei o que e tal. E aí ele diz assim, olha só que coisa interessante que está acontecendo. Ele chama no livro de peculiaridades da forma equivalente, que é aquela mercadoria que fica do lado direito. Ele fala que são 3 peculiaridades, né? Ele fala, primeiro, o valor de uso, vou botar assim VU, tá? O valor de uso virou o valor. Né? O valor de uso do ouro não expressa o valor de todas as mercadorias? O corpo do ouro agora expressa a alma. Então, olha o valor de uso expressando o seu oposto. Expressando o seu oposto. Beleza? Segunda coisa. Mas o valor de uso não é o trabalho concreto? Ele não está conectado com o trabalho concreto? Então, se o valor de uso se expressa no seu oposto, que é o valor, significa que o trabalho concreto está se expressando no trabalho abstrato, porque tem a correspondência entre valor e trabalho abstrato. Então, ele fala, trabalho concreto vira trabalho abstrato. Como é que se produz o dinheiro, né? O ouro. Você tem que ir lá, é um trabalho concreto também. Mas veja que quando ele está nessa posição de equivalente, importa o seu trabalho abstrato. Qual é o preço do dinheiro? Parou para pensar nisso? Pensa 20 onças de ouro igual a 20 onças de ouro. Faz sentido? Porque para você expressar o dinheiro, você tem que ter o dinheiro do lado direito. Se você quer o preço do dinheiro, você tem que botar o dinheiro também do lado esquerdo. Então fica 20 onças de ouro igual a 20 onças de ouro. Faz sentido? Não, né? Porque a gente não troca uma coisa por ela mesma. Então, o preço do dinheiro, Marx vai dizer, o preço do dinheiro é uma coisa que não faz sentido. Mas sabe o que é bizarro? Depois lá, o Marx vai desenvolver mais e vai falar, no capitalismo existe alguma coisa como o preço do dinheiro. O que é os juros que o banco põe em cima da gente? É o preço do dinheiro, quanto que vale o dinheiro. Ele está te dizendo isso. Então o Marx está falando, caraca, que sociedade estranha, que funciona dessa maneira. Uma coisa que não faz sentido, que a gente viu desde o começo, trocar uma coisa por ela mesma acontece diariamente na sociedade. Né? Mas a gente nem vai lá, só para vocês já irem pensando. A terceira coisa, que eu ainda não tinha mencionado, que é o seguinte, quando a gente olha para o mercado, então, que é essa troca generalizada de mercadorias, a gente vê o trabalho,
que é feito concretamente de uma maneira, né? Então o sapateiro tem lá a oficina dele, não sei o que, tal. Ele vai trocar com outro cara que é o sei que tal. O Marx diz, o trabalho privado que acontece numa determinada unidade produtiva, ele vai se reconhecer, vai se igualar com outros trabalhos. Quando essa igualação toda acontece, o Marx fala, tem um trabalho social. Percebe? Então, aqui tem uma outra, aqui é privado, né? Vou botar assim, priv e social. Então, o trabalho privado, porque quando eu estou trabalhando ali na oficina, eu não sei, como eu falei para ela, o médico até ir trocar, ele não sabe quanto dele corresponde ao do Uber. Só quando ele vai no mercado que ele descobre. Fala, caraca, né? Um trabalho, tantas horas que eu trabalho, vale tantas horas lá do Uber. Antes ele não sabe, digamos assim, né? Nessa historinha que a gente está contando. Então, o trabalho privado que ele faz ali, né? Tem uma propriedade privada, blá, 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 ele faz uma coisa. Porque se ele fizesse tudo, se o médico fosse Uber também, ele não precisaria contratar o serviço de Uber. E ele não tem como fazer todas as coisas que existem hoje de mercadoria. Ou seja, todos os trabalhos concretos que existem. Então, ele faz alguns. Então, o Marx fala, tem uma divisão social do trabalho. Certo? Ou seja, trabalho diferente. E o trabalho privado se torna um trabalho social. O que está acontecendo aqui? Marx chama uma inversão. Né? Por quê? Uma coisa se torna o seu contrário. O valor de uso se torna valor. O trabalho concreto se torna trabalho abstrato. E um trabalho privado se torna trabalho social. Ele é social por quê? Se eu vou no mercado, eu produzi uma mercadoria. Pô, show de bola, tô aqui no meu cantinho, cara, isso aqui é a sociedade, tem que comprar. Eu chego no mercado e ninguém comprou, já era. Como é que eu tiro as coisas do mercado? Se o meu trabalho não vale? Percebe? Que é o mercado que diz para você se o seu trabalho vale, por isso que é valor. Certo? Se no mercado você chegar lá e não foi seu trabalho privado, não virou trabalho social. O que você fez, enquanto uma unidade produtiva, privada, independente dos outros, não ganhou valor, ou seja, ela não ganhou um carimbo da sociedade. Ela não faz parte de todo o trabalho social, de tudo aquilo que foi desenvolvido. Quando você iguala o seu trabalhinho aí, o casaco, no dinheiro, automaticamente ele já está validado socialmente. Certo? Percebam que aqui eu só estou falando de troca. Nem estou falando, não estou falando que isso aqui é salário, etc. Só estou falando de um trabalho que você vai trocar. Então veja que o Marx começa falando da mercadoria por uma mercadoria como se fosse um escambo, né? Eu trocava linho com um casaco, direto. Só que, na verdade, a troca de mercadoria mesmo que ocorre é com dinheiro. Então, aquela mercadoria que ele está trocando ali, o linho com o casaco, ele só está analisando de uma maneira simples. Ele falou assim, vamos ver como é que a coisa é do começo, assim, da forma mais simples. Ele chama de forma simples do valor. Linho, casaco. Mas a troca que acontece mesmo é todas as mercadorias mediadas pelo dinheiro. Certo? Então, tipo, aquela mercadoria que começa já é a mercadoria do capitalismo. E só pode ser assim. Nas outras sociedades, você trocava os produtos, certo? Do que sobrava, porque a produção era voltada para fazer valores de uso. A utilidade era a coisa principal. No capital, na sociedade do capitalista, a coisa importante é trocar. E para a troca realmente ser exercida, já que o dinheiro tem essa função de fazer o seu trabalho privado ser social. Né? Então, todas as mercadorias têm que se relacionar com o dinheiro. Então, não é só a mercadoria com uma outra mercadoria. Na verdade, como é que funciona? É uma mercadoria com dinheiro. Então, lembra do nosso teatro? Veio a primeira mercadoria, ela chamou a segunda chamou todas as outras escolheram o dinheiro. Percebe? Agora tem um cara novo ali, o dinheiro. Que ele se veste de outra forma, ele não se veste igual a mercadoria. Ele é uma mercadoria especial. Justamente porque ele é o quê? Ele é a figura geral do valor. Certo? Todo o valor de todas as mercadorias estão representadas nele. E o que sobra, então, para as mercadorias? Se eu sou constituído, pensa assim, né, de mais. Eu sou a mercadoria, vou botar assim, né, preto é valor de uso, azul é valor. Certo? Se eu tenho valor de uso e valor. Azul, valor de uso, preto.
Eu digo, o meu valor de uso eu vou expressar no dinheiro. Cláudia vai ser o dinheiro. Segura aí, Cláudia. Cláudia segurou o valor, o meu valor. Todas as mercadorias deram o seu valor para o dinheiro. O que ficou com elas? O que sobrou na mercadoria? Valor de uso. Porque o valor está no dinheiro. Então, todas as mercadorias existentes aparecem como sendo só valor de uso. Só alguma coisa que é útil para você. Comprar, satisfazer suas necessidades. Parece que não tem relação mais nenhuma com o valor. Parece que a mercadoria não tem valor, ela é só um produto. Ela é só um produto, ela não tem mais valor. O valor está longe dela, está em outro lugar. Inclusive, agora, o valor, o dinheiro, ele é o contrário da mercadoria. Certo? Aqui agora você tem a mercadoria como puro valor de uso, como se ela não tivesse mais valor. Porque o valor ficou com o dinheiro. O valor de todas as mercadorias ficou condensado no dinheiro. Tá? Tá, e o que o fetichismo tem a ver com tudo isso? Toda hora a gente já acabou. Sabe o que é o mais doido? Que o Marx vai dizer. A economia política estava preocupada em ficar analisando qual é a relação de uma coisa com a outra. Quase a sua pergunta ali do Uber com o médico. Quanto do Uber vale para o médico? E a economia política ficou girando em torno disso. O Marx está falando, bom, mas tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Que é o seguinte, lembra? Não, de novo, esse exemplo. Tabela periódica não tem átomo de valor. Certo? Na natureza não se faz valor. Então, como é que existe uma coisa, uma matéria natural, prata, ouro, etc., que é o representante geral dos valores? O Marx está dizendo, é como se estivesse nisso aqui representando o seguinte. A natureza, vamos botar assim no sentido, né, amplo, ela é valor. O que é o valor? Lembra? O valor não é social, ele não é a sociedade, é um produto da sociedade? Então é como se uma característica da sociedade fosse um atributo das coisas. Então, por exemplo, você tem um valor de uso. Você tem um casaco. O casaco ele tem um determinado peso, uma cor, uma textura, etc. Que tem a ver com o material dele, com a matéria natural dele, né? Que tecido, de que coisa ele é feito, ou qualquer outro objeto. Só que quando a gente começa a relacionar as coisas como mercadoria, surge esse troço novo, que é o valor, que é o trabalho abstrato, etc. E isso aparece como sendo algo das coisas. Não são as coisas que estão se relacionando? Expressão do valor, lembra? São as coisas que se relacionam socialmente. É como se a mercadoria vai, ela se troca por outra, tal, aí depois surge o dinheiro, aí todas elas querem dinheiro, tal, aí o dinheiro se troca por todas as... As mercadorias estão vivas aí, fazendo no mercado. Você olha para o mercado, as mercadorias estão se movimentando. Você chega no mercado, a etiqueta está lá. Foi você que escolheu o preço da etiqueta? E elas estão lá, se relacionando. Quando você vai, tem uma dinâmica de como se fosse uma vida própria. E o equivalente geral, que é o dinheiro, o seu corpo, lembra do corpo? Representa a alma de todas as mercadorias. O Marx está falando, olha que coisa doida. A alma, que seria, o corpo, que seria a natureza, uma coisa física, a maioria das vezes até tangível, você pode pegar. Representa o valor, que é um atributo social. Porém, como uma propriedade das coisas, tal como a cor, o peso, tal. Então a gente vai no mercado, a gente já vê lá todas aquelas características, mais o valor, mais o preço, como também um outro atributo das coisas. Como se as coisas fossem valor. Sabe? Natural. Como se fosse uma coisa natural, da natureza das coisas. Mas lembra? Não tem átomo de valor. Então, olha que inversão que aconteceu aí. O valor é puramente social, ele não tem nada de natureza, nada. Ele é puramente social. Mas ele está contido no corpo, ou seja, na natureza, na matéria natural das coisas. E no dinheiro isso fica mais evidente. Essa propriedade, o Marx vai chamar de fetichismo. Essa propriedade social que vem do trabalho, que é igualar. Lembra do trabalho abstrato? Ele agora é o dinheiro. O trabalho abstrato se materializa como? No dinheiro. Quando você pega o dinheiro, você vê o trabalho abstrato.
Mas lembra que o trabalho abstrato não existia? Você não tinha como trabalhar abstratamente? Mas o dinheiro faz isso ser possível. Ele dá um corpo, uma matéria natural para o trabalho abstrato. Esse troço que é um fantasma. Então, quando a gente olha para o dinheiro, é como se o fantasma, Marx fala, o valor tem a natureza tipo de um fantasma. Mas quando você olha para o dinheiro, é como se o fantasma estivesse encarnado. Lembra do humano? Como é que você abraça o humano? Não dá, mas você pega o dinheiro. Percebe? É como se a gente andasse assim, cara, o humano passando ali, o dinheiro é isso. O dinheiro é a encarnação dessa coisa que é um fantasma. Por isso que o Marx fala que é uma coisa tipo meio fantasmagórica, né? Ele usa essas expressões assim. E aí é isso. Então a gente toma algo que é social como uma propriedade natural, intrínseca às coisas. Tá? E aí já está acabando, né? A gente vai tirar vários desdobramentos disso amanhã. O Marx diz mais, né? Para fechar. Ele fala, bom, a gente olha para as coisas e vê elas se relacionando. O nosso trabalho está nas coisas. Como uma propriedade delas, natural, como é a cor, o cheiro, o peso e o preço, o valor, o dinheiro, né? Como se fosse mais uma lista de coisas. Como se eu falo só, descreve meu casaco. Aí você fala, ele tem a cor preta, ele é de tal tecido, tipo algodão, ele tem um tamanho X e tal, e ele custa tanto. Não, mas não é da natureza do casaco ser isso. Só que a gente aceita. Ou seja, o Marx fala, com o fetichismo, há uma naturalização de uma certa relação social, que é a relação de valor. Porque o valor... Então note que o valor já é fetichizado. Então a gente está falando dele desde o começo. Falou de mercadoria, está falando disso. Porque a mercadoria não é valor e valor de uso? Então o valor ele é fetichizado, ou seja, ele é uma propriedade social que aparece como natural, como mais um atributo das coisas, mais uma característica das coisas, como preço, cor, etc. E tal. Então a gente já está vendo. E mais, o Marx vai dizer, como está tendo essa inversão, quem se relaciona socialmente são as coisas no mercado. E a gente? A gente se relaciona como coisa. Então ele fala, as pessoas se tornaram coisas e as coisas se tornaram pessoas. Uma outra inversão. E é assim que a gente vê. Para eu saber quanto do meu trabalhozinho aqui vale para a sociedade, eu tenho que levar ele até o mercado. E aí é que ele diz quanto que vale. Né? E se a sociedade dizer não vale nada, ferrou, perdi tempo, gastei trabalho, despendi uma energia de trabalho concreto, tal, que não serviu para nada. Certo? Mas ele também tem que ser útil para a sociedade, né? Porque se ele não é útil para a sociedade... Então, veja, valor... Então, olha só, então valor e valor de uso, eles têm que estar juntos na mercadoria, porque para ele ser vendido, ele tem que ser útil para outra pessoa, já que ele não é para mim. Porém, a relação entre a mercadoria e o dinheiro é uma mercadoria que o valor de uso vai para um lado e o valor vai para o outro. O dinheiro fica com valor, as mercadorias ficam com valor de uso. Então, aquela propriedade que é da mercadoria, que é valor e valor de uso, elas se separam com o dinheiro. O dinheiro fica com valor, as mercadorias ficam com valor de uso. Então, vê aquela coisa que... É como se a dupla personalidade da mercadoria agora virou uma outra pessoa. Sabe? Não sei se você já viu o Clube da Luta, que aparece lá o outro cara, que da cabeça dele aparece outro... É tipo isso, o dinheiro e a mercadoria. A relação entre mercadoria e dinheiro é isso. É uma personalidade dupla que apareceu como uma outra pessoa. Que carrega essa coisa abstrata. Porque o dinheiro é abstrato. A gente diz, a pessoa que tem muito dinheiro, ela é rica. Mas ela é rica abstratamente. Porque ela pode acessar qualquer item da riqueza social. Beleza? Então, vou fazer um último desenhozinho aqui, só para a gente realmente visualizar isso, que é como se a gente estivesse olhando para o mercado. Então, vou até fazer com cores diferentes, porque vai ajudar. Então, vou fazer uns quadradinhos assim, tipo, como se eu tivesse vários tipos de trabalho concreto, iguais. E aqui eu tenho outro, tenho outro, tenho outro, tenho outro. Aqui eu tenho outro, tenho outro. Isso é a sociedade, certo? Cada um está fazendo um trabalho específico. E eu tenho aqui o meu trabalho. Toma aqui, estou aqui fazendo, sei lá, eu sou o cara que faz o linho, aí você tem o café, você tem o casaco, você tem as outras coisas, certo? Se eu fiz isso aqui, para eu saber que eu tenho valor, eu tenho que trocar isso aqui por alguma coisa.
Se eu conseguir pegar um desse aqui, certo? Isso é porque o meu trabalho foi validado socialmente. Então, o meu trabalho concreto se tornou trabalho abstrato. O meu trabalho privado se tornou trabalho social. O meu valor de uso se tornou valor, certo? Mas eu tiro mais riqueza, ou seja, eu pego mais itens, quanto mais eu sou capaz de entregar. Se tem mais valor para entregar, eu tenho mais valor para tirar. Né? Mais quantidade de valor para tirar. Só que, como que a gente realmente vê isso? A gente não vê trabalho sendo trocado por trabalho. A gente vê a minha mercadoria sendo trocada por dinheiro. E o dinheiro me permite acessar qualquer item da riqueza. Né? Então, que tipo de trabalho eu tenho que ter para poder conseguir o máximo de dinheiro? Para com o máximo de dinheiro eu tirar o máximo de riqueza. Então, o Marx vai falar, olha, para eu conseguir tirar o máximo que eu tenho do mercado, eu tenho que entregar o máximo. Tá? Só que todo mundo está pensando em fazer a mesma coisa. Você quer tirar o máximo da sociedade, você quer também, você quer tal. Então, se todo mundo fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Você tem mais coisas sendo produzidas. Né? Aqui também aumenta, né? Estou querendo tirar mais coisas. E aqui também. Então, vocês perceberam, né? Fiz aqui 3 quadradinhos novos, né? Então, antes era até aqui. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou a riqueza. Então, a maneira como a sociedade está articulada em torno da troca, o Marx está fazendo essa análise. Ele está fazendo a análise igual os economistas políticos, mas ele está obrigando os economistas, ele está obrigando agora a economia política a falar outra coisa, a falar o oposto dela mesmo. É como se ele pegasse um microfone e desse para a economia política. Fala, economia política, fale sobre a forma da riqueza. E a economia política fala, olha só, a economia política ela tem negócio de trabalho concreto, negócio de trabalho abstrato, ele vai organizando isso, e ele fala assim, olha só, a economia política está falando algo que vai contra o que ela mesma acredita. Ele fez, aí a gente fala, né? Ele fez a economia política se contradizer, dizer aquilo que ela não queria. Né? Que ela meio que ela esconde. Por que esconde? Porque aquilo que é social aparece como natural. Então, se é natural, é parte da natureza que a gente vai fazer. Como diz o Mano Brown, vai ter que reclamar com Deus. Pô. Não tem muito o que fazer. Só que, se a sociedade está estruturada de maneira privada, né? Cada um no seu quadrado, e se articulando pela troca, que agora a gente sabe é mediada pelo dinheiro, a riqueza social tem que crescer. Tem que crescer, necessariamente. Por quê? Imagine que eu ficasse com um quadradinho só. E esse quadrado, porque na verdade o desenho também é assim, ó. Esse quadrado ficou maior. Ele representa mais riqueza. Então, se eu fiquei do mesmo tamanho e o quadrado ficou maior, né, a riqueza das outras pessoas aumentaram e eu fiquei com a minha, eu fiquei pobre. Relativamente pobre. Eu não consigo acessar a mesma quantidade que antes. Isso soa familiar com alguma coisa assim? Então, só que a gente está num nível de argumentação lógica, né, muito abstrato. Faltam muitos elementos para a gente chegar na discussão mais cotidiana. Então, esse cara tem que aumentar e talvez fazer mais. Né? Esse tem que aumentar, fazer mais, tem que aumentar. Então, toda a sociedade cresce. Mas quem determina o crescimento da riqueza da sociedade? São as pessoas? Mas fala, não, está fora do controle das pessoas. Está fora do controle. Lembra da inversão? As coisas se relacionam e a gente se coisifica. Então, porque para eu tirar mais, agora eu tenho que fazer mais. Então, o movimento da minha produção é determinado por uma coisa que vem de fora, que é o mercado, o crescimento da riqueza abstrata. Então, as coisas mandam no meu fazer. Isso é fetichismo. Ou seja, estamos subordinados, né, ao movimento das coisas. Por isso que o Marx fala, é como se as mercadorias tivessem vida própria. Isso é o tema lá da alienação que ele descobre lá em 1844, é a primeira vez que ele percebe isso. Né? Eu gosto de usar uma imagem que eu uso até nas aulas do pré-vestibular, né, que é do Frankenstein. É uma imagem que, ele é da época, assim, né, o Marx conhecia isso, da Mary Shelley, que, assim, de uma maneira bem grosseira,
Quem é o Frankenstein? Alguém sabe aqui quem é o Frankenstein? É o doutor. Mas a gente lembra do monstro quando pensa no Frankenstein. Ou seja, o doutor é o criador do Frankenstein, que é o Victor Frankenstein, mas a gente lembra do monstro, da criatura, que saiu do controle, quer matar o criador, etc. Quem é, agora olha para cá, quem é o criador disso tudo aqui? Quem seria o doutor Frankenstein aqui? Não, mas tipo... Essa é a resposta certa igual você fez antes. Mas quem é que vai no mercado? Quem é que cria as mercadorias? As pessoas. Então, tipo, o criador são as pessoas. As coisas são a criatura. Mas quem é que manda, na verdade? As criaturas. Então, os criadores se tornaram a criatura das criaturas. Essa é a inversão. Feitiço. Então, só que esse monstro realmente saiu do controle. Esse Frankenstein. A gente vai voltar a retomar isso amanhã e a gente vai ver que aqui ainda não... A doideira, né? Tipo, a estranheza, a monstruosidade não termina. Porque depois a gente vai ver como é que o dinheiro vira capital. E aí, quando vira capital, o Marx vai falar, agora sim, o Senhor apareceu na história. Ele vem como mercadoria, depois outro, depois ele vem como dinheiro. Quando ele chega com capital, ele fala, agora sim, estou na minha roupinha como eu queria estar. Tudo bem, gente? Deu para pegar? Tá difícil? Não, mas tá tudo bem. Mas é isso, assim, é para explodir a mente. Aí dá o tempo. Amanhã, vocês vão 24 horas aí para pensar. Né? Eu vou retomar algumas coisas, a gente vai tirar alguns desdobramentos. Aí amanhã a gente vai ver, né? Já para dar um spoilerzinho, tipo aquele finalzinho de série, começa outro. Aí a gente vai ver como que esse processo vai surgir o capital, né? O que é o capital. E a gente vai ver que tipo de forma específica de trabalho tem que ter e como o trabalho é pago. Né? E o que não é pago no trabalho, etc. E tal, que o pessoal chama de mais-valia e tal. Então a gente vai passar, vai chegar no capital, vai chegar na mais-valia, etc. Né? Que eu chamo de mais-valor. Mais-valor porque é valor a mais. Né? Percebe que a coisa já está aqui. E vai ter uma relação específica. E aí, para finalizar, eu vou mostrar como todo esse sistema complexo que o Marx só está descrevendo nos 4 primeiros capítulos. O primeiro livro tem 25 capítulos e você tem mais uns tantos do livro 2 e do livro 3. O que o Marx está falando é, imagina esse troço levado até o limite. O que é a sociedade? Certo? Essa potência. Ele fala, o capital é uma potência econômica que nos domina. Imagina. Agora imagina esse saiu do controle. Saiu tanto do controle que está destruindo a natureza e tal, a gente, né, barbarizando tudo aí. E teve uma coisa meio chata no meio do caminho chamado escravidão, né, que foi para poder... um negócio assim e tal. Eles não queriam muito, mas foi necessário. Uma coisa chamada acumulação originária ou primitiva, né, alguns chamam também, que é, enfim, teve que matar uns indígenas, né, essa coisa assim, tal, teve que escravizar, barbarizou para poder fazer o quê? Lembra da igualação? Para igualar coisas diferentes. Para fazer o trabalho abstrato. Marx fala, o trabalho abstrato ele é um produto da sociedade moderna. O trabalho abstrato. Essa coisa com o trabalho concreto, que vai virar dinheiro, que vai virar capital. Tipo, essa sociedade que é um reino de fantasmas, mas que depois com dinheiro, etc., ele começa a ganhar forma, né, material. Pensar no capital humano, você aproximar... Não, essa é uma discussão que vem bem depois, e na verdade fora um pouco do marxismo, porque, usando as palavras, né, que você usou, porque tem capital, porque tem a noção de capital fora, né? Tipo, por exemplo, a gente fala capital simbólico, né? Capital cultural. É uma noção de capital que não é essa, que não é exatamente, é uma outra teoria sobre o capital que não é formulada dessa maneira. Bourdieu. Exatamente, Bourdieu, exatamente. E aí, que conhecia Marx, mas criou todo um vocabulário próprio. Dá para pensar o seguinte, né? O capital, na verdade, ele é, em certo sentido, anti-humano, né? Nesse sentido. O que poderia se aproximar disso que você está falando, é uma discussão um pouco mais complexa, porque teria mais elementos, que é pensar, o Marx vai dizer, que é uma coisa que eu vou explicar amanhã, ligado com essa ideia de fetichismo, tem uma coisa que ele fala que é a mistificação. Mistificação. O que seria a mistificação?
é quando você, além de inverter, você oculta, sabe? Então aqui, cadê? O dinheiro, ele oculta que ele é parte de um processo de trabalho e tal, etc. Tem um trabalho concreto ali, que tem uma matéria natural. Ele aparece como eu sou a sociedade. Marx fala, na sociedade capitalista, o nexo social, ou seja, a maneira como a gente se relaciona com a sociedade, a gente carrega no bolso, como uma coisa. Então, tipo, todo o nosso poder, o poder social, ele virou uma coisa. E ele é o poder da coisa. A coisa como tendo o poder social. E aí, então, a gente olha para o dinheiro, a gente só vê o poder social. Que doideira, né? Não consegue ver mais nada. Então, tipo, no dinheiro já está o que eles chamam da mistificação. A gente não consegue ver. E é por isso que o fetichismo é uma... Lembra do terreno? Você muda de terreno? O Marx, com o fetichismo e com a mistificação, ele sai de um terreno e vai para o outro. Ele fala, olha só, os economistas políticos caíram na mistificação. Eles não conseguem ver que aquilo que eles estão falando o tempo todo é algo social, não é algo natural. Os economistas achavam que era algo natural, da natureza humana, etc. Todo mundo já ouviu isso. Então, o capital humano, nesse sentido, lido à luz dessa discussão, ele seria uma mistificação. Porque você toma o ser humano como tendo essa propriedade que seria capital, de alguma maneira, que você poderia investir um certo tempo, fazer o tal. A gente está pensando aí o humano como uma mercadoria, né? No sentido totalizante, que você poderia fazer algumas coisas. E que, sendo capital, que a gente vai definir melhor amanhã, você estaria também, digamos assim, fetichizando a propriedade. Mas dentro desse marco teórico, né? Porque aí o pessoal lá que conhece o capital humano, eles trabalham de uma outra maneira. E o Marx está dizendo, então, os meios de produção, as ferramentas, tudo aparece como capital. Elas aparecem dotadas dessa propriedade mágica. Social é mágica, tipo, sai da onde? Simplesmente aparece com o poder de mágico. Né? E aí a gente quer atribuir isso, inclusive, às nossas características físicas, sociais, às nossas habilidades, tipo o capital humano e assim vai. Né? Então, o Marx fala que seria uma mistificação. Por exemplo, lembra? Preço, quando eu falei assim, qual é o preço do dinheiro? Né? Eu falei, pô, é meio irracional, mas esse troço existe, né? Os juros e tal. O Marx falou, isso é a mistificação. Só que o que é a mistificação? Eu termino agora de fato com isso. A mistificação, ela não é, primeiro, ela não é uma mentira, tá? Não é o que os bom, tem um pouco isso também, mas o Marx está num outro nível de argumento, ele está falando, não é que as pessoas estão lá manipulando, são maquiavélicas, olha só, vamos esconder aqui e tal. Ele está falando, existe todo um conjunto de relações sociais que se constitui de uma maneira tal que nós mesmos, no nosso dia a dia, não conseguimos ver, né? Se oculta na nossa própria prática. Quem é que abstrai o trabalho? A nossa prática. Eu falei do exemplo da árvore, mas é a prática que abstrai, a troca. Então, o Marx fala, a abstração acontece na prática. Quando você troca, você causou a abstração. Então, ele fala também que nessa sociedade somos dominados por abstrações. Trabalho abstrato, dinheiro, capital, tudo abstrações. Né? Que são mistificações. Então, a primeira mistificação não é, primeiro, uma mentira, nem é uma ilusão. Não é que assim, ela é uma ilusão em certo sentido, mas ela é uma ilusão, primeiro, social, não é uma pessoa que está... É toda a estrutura da sociedade que se auto-ilude. E segundo, que ela é objetiva, ou seja, é a prática que constitui isso. Um exemplo que eu gosto de fazer, comparação, é, por exemplo, quando você vê como é que é o nome? Um bicho-pau. Tá, aquele trocinho que fica no meio das árvores e ele parece com uma árvore. Para o predador, ele olha para aquele troço, ele não vê, ele acha que é ele passa. Percebe? Lembra da aparência? Que eu falei, a mercadoria aparece como tal. A mimética, né, a mimese do camaleão ou do bicho-pau, é isso. Ele tem uma forma que esconde a sua própria natureza. Porque senão, ele seria devorado pelo predador. Agora pensa aqui. O capital tem uma mimese. Ele tem uma forma tal que ele esconde a sua própria natureza. Porque se ele se mostrar como é que ele é, talvez ele arranje um pouquinho de problema para continuar se reproduzindo. Né? Então o capital ele é necessariamente mistificador. E o Marx fala, sabe onde começa esse troço, cara? Lá na a própria forma mercadoria, que é duplicada. Valor de uso, valor. Quando o ser humano passou a fazer isso,
ou seja, passou a se reproduzir de maneira generalizada, de maneira mercantil, mercantilizar tudo, surgiu esse tipo de sociedade que produz abstrações que nos dominam e que se ocultam, que a gente não consegue ver. Então é como se tivesse efeitos especiais no teatro, que a gente não consegue perceber algumas coisas que estão rolando ali. Beleza?